Olá, você, seja muito bem-vindo a este canal, seja muito bem-vindo a este vídeo. Se você estiver assistindo, nós fizemos um vídeo introdutório, uma apresentação de boas-vindas, na verdade. Se você quiser, você pode ter também, assistir esse vídeo para ver o que este canal, o que será apresentado neste canal, os temas que serão apresentados, ok? Eu venho aqui para esse informativo do dia 19/2 de 2020, tá? A ideia inicial era fazer um informativo semanal, porém isso vai depender da frequência, da regularidade das notícias na esfera tributária, ok? No campo tributário, tá? O que eu vou trazer aqui, esse informativo vai ser um pouco mais longo, tendo em vista que é o primeiro, então ele tem mais notícias, ok? Fazendo semanal, que seria o propósito inicial, é, as notícias tendem a ter os informativos tendem a ser mais rápidos, um número menor de notícias, tá? Esse aqui, por ser o primeiro, está um pouquinho acumulado, até por ser, né, o primeiro informativo. Então, eu não vou pedir para você clicar, como muitos fazem no início do vídeo. Clica aí, já vai dando o seu like, o seu joinha. Não, você é uma pessoa inteligente. Você sabe que se você ver esse vídeo, se você se identificar com esse vídeo, se você achar que esse vídeo tem algum conteúdo instrutivo, informativo de qualidade, você é uma pessoa que tem capacidade de discernimento. É muito estranho quando você entra em um vídeo do YouTube e o vídeo mal começou e as pessoas já pedem para você clicar dizendo que se gostou, já clique aqui, sendo que você nem assistiu o vídeo, nem o conteúdo do vídeo, ok? Mais uma vez, seja muito bem-vindo ou muito bem-vinda. Eu vou aqui começar com as notícias tributárias mais importantes e nós vamos começar, como esse é o primeiro, começar e manter no caminho da humildade, ok? Se você achar que faltou alguma notícia relevante, posta aqui para mim no final do vídeo, nos comentários. Eu vou relembrar isso novamente assim que o vídeo terminar, tá? Mas posta para mim nos comentários alguma notícia que você pode ter achado, que você achou que faltou, e uma notícia relevante no direito tributário, na economia, na contabilidade. Aqui o canal ele vai ser multidisciplinar, então posta para mim, eu preciso da sua ajuda, eu também estou aqui como aluno, e vai ser de grande valia para o canal, ok? Obrigado. Vamos então. Aqui, como são muitas notícias, o informativo está um pouco grande, eu tive que tomar nota, né? Então fica parecido como você vê lá o Jornal Nacional, alguém com as folhinhas. Então é bem parecido porque a quantidade de informações é grande, certo? Vamos lá. Pacote tributário para estimular empresas aéreas, para estimular empresas estrangeiras aéreas, ok? O governo pretende fazer esse pacote para estimular as empresas estrangeiras mediante benefícios fiscais que vão abranger os seguintes tributos: PIS e COFINS, certo? CID sobre o querosene da aviação, por meio de medida provisória, ok? Bom, nada contra o governo criar estímulos, benefícios fiscais para o setor aéreo. Diga-se de passagem, a notícia veicula empresas aéreas estrangeiras, acredito que as nacionais também devem ser beneficiadas, porque as empresas aéreas estrangeiras chegaram no país há cerca de um ano e pouco, e já estão querendo sair, porque o custo Brasil aqui realmente é muito complicado. Nada contra. O problema é que quando você confronta esses benefícios fiscais com o princípio da isonomia, da igualdade, a gente vê a seguinte situação: essas empresas provavelmente têm um lobby mais forte, mas os caminhoneiros, como é que fica? Os caminhoneiros, uma classe sofrida, estão ameaçando parar, e eles, eu acredito que essa classe, por ser uma classe tão sofrida, uma classe que já fez uma paralisação em 2018, que parou a economia do país, ela merecia uma política fiscal, uma política tributária diferenciada, uma classe sofrida, né? Então fica aí o apelo, fica aí a questão de olhar também para o lado dos caminhoneiros, não sei, eventualmente taxistas também, mas é a questão da isonomia, porque aqui o benefício fiscal está sendo concedido para que as empresas fiquem,
mas são empresas de grande poderio econômico, e os caminhoneiros já não têm tanto um lobby tão forte, um poderio econômico tão forte, os sindicatos, se comparado a essas empresas, ok? Bom, vamos lá. O novo PL que endurece as regras para o devedor contumaz. Este é um PL muito, mas muito polêmico. O que é o devedor contumaz no campo da tributação, né, no campo da esfera tributária? Bom, o devedor contumaz é aquele que de forma reiterada, de forma deliberada, não paga tributos. E depois, o que ele faz? A mesma coisa. Não paga, ele reitera a inadimplência e depois reitera de novo e novamente, com o intuito de não pagar tributos. Bom, existem estudos muito interessantes nessa área que isso causa um desequilíbrio na atividade econômica. Isso causa um desequilíbrio na concorrência, mais especificamente. Por quê? A livre iniciativa ela é um princípio ela é um princípio da ordem econômica. Você pode exercer, as atividades econômicas devem ser exercidas nos termos da lei e tudo mais. Porém, a concorrência também é. O que o devedor quanto mais pode fazer e que muitos fazem? Ele deixa de pagar o tributo reiteradamente, vários, né? Às vezes não é só um. E o que vai acontecer? Ele pode vender o produto dele mais barato, porque ele não está pagando o tributo, e nessa, o que ocorre? Ele vai ter uma vantagem sobre a concorrência dele, que está pagando tributo. Então, você tem um efeito sobre a economia, que é onde você causa um desequilíbrio na concorrência por meio da inadimplência reiterada, a inadimplência contumaz, que a gente diz contumaz, quer dizer reiterada, quer dizer habitual. E aí, esse desequilíbrio na concorrência vai estimular, sabe o quê? Veja, se o concorrente está pagando e o outro não está pagando, ele vai fazer o seguinte, a tendência dele é não pagar também. Por quê? Ele falou, mas ele não está pagando tributo e está vendendo um produto mais barato e está fazendo uma concorrência desleal contra mim. A tendência desse que está pagando é não pagar. Então, o devedor quanto mais, ele realmente tem que haver uma penalização diferenciada, porque ele causa esse desequilíbrio na concorrência e ele contamina o outro a não pagar tributo. Ele estimula o outro a não pagar tributo. Ok? Bom, que PL é esse? O que esse PL diz? Olha, esse PL é o PL de número 1646 de 2019, tá? Ele é polêmico porque a grande dificuldade é você definir, nos termos da lei, o que seria o devedor contumaz, ok? Eu dei uma lida nesse projeto e acredito que a grande polêmica ficará por conta do artigo 2º, parágrafo 1º, que diz o seguinte, eu vou ler aqui. Eu vou pedir aqui um pouco de paciência, um pouco de perdão, vou ler aqui. Ó. Para fins de procedimentos que trata o caput, considera essa inadimplência substancial e reiterada de tributos a existência de débitos em nome do devedor ou das pessoas físicas ou jurídicas a ele relacionadas, inscritos ou não em dívida ativa, de valor igual ou superior a R$ 15.000, em situação irregular, por período igual ou superior a 1 ano. Qual que é o grande problema aqui? Bom, o grande problema aqui é que você, com essa redação aqui, você vai atingir o devedor comum. Nós não estamos falando, quando a gente fala em devedor contumaz, nós não estamos falando do devedor comum. Nós estamos falando de pessoas que sonegam reiteradamente tributos para obter vantagens, seja na concorrência, qualquer outro tipo de vantagem, ok? Com essa redação, o problema é você atingir realmente o devedor comum, que não é o objetivo. O objetivo do projeto é pegar o reincidente de forma reiterada e contumaz. E lá no artigo 1º, parágrafo 1º do mesmo projeto, ele diz: considera-se devedor contumaz o contribuinte cujo comportamento fiscal se caracteriza pela inadimplência substancial, então tem que ser algo substancial, que vai, por exemplo, gerar um desequilíbrio na concorrência, e reiterada de tributos. Então são os dois requisitos: inadimplência substancial e reiterada de tributos, tá? É um projeto de lei, não sabemos se ele vai ser aprovado da forma como está, vamos aguardar. E aí, quais são? Ele estabelece penalidades. Quais são? Cancelamento do cadastro fiscal, CPF, CNPJ, conforme o caso, e impedimento de receber benefícios fiscais. E ele impede a fruição de fruir o benefício fiscal se tiver
Se essa pessoa tem um benefício fiscal, ela não vai poder usufruir do benefício fiscal. Essa é a penalidade. E também a questão de cancelamento, que você cancela o CPF e o CNPJ, acabou. A empresa fica praticamente, você inviabiliza o exercício da atividade econômica. Porém, aqui é interessante, porque se alguém alega inconstitucionalidade pelo cancelamento de CPF ou CNPJ por alega violação ao princípio da atividade econômica, porque está cancelando o CPF e o CNPJ, existe também um outro princípio, que é a questão da concorrência, a livre concorrência, que tem que ser leal e não pode ser desequilibrada. Então, se o devedor, quanto mais causa esse desequilíbrio na concorrência, existem estudos, como eu disse, muito interessantes a respeito disso, no âmbito do CAD, né? Aí realmente ficam dois princípios, porém os princípios eles têm que ser interpretados em harmonia, né? Então aqui prevaleceria uma concorrência saudável, uma concorrência leal, onde se paga tributos e não se deixa de pagar tributos para poder concorrer de forma desleal em relação aos demais concorrentes sobre o exercício da atividade econômica. Mas isso é uma questão de autoindagação que talvez ela seja veiculada, seja questionada a constitucionalidade desta lei no âmbito do Supremo Tribunal Federal. Não sabemos ainda, muito cedo, um projeto de lei, então não sabemos, ok? Vamos lá, aqui para a notícia de número 3. Aqui na notícia de número 3, ok. Medida provisória número 905. Bom, participação sobre lucros e resultados. Isso é uma questão antiga que sempre está gerando contenda, sempre está gerando lide entre fisco e contribuinte. Como que é feita essa participação nos lucros e nos resultados? Ela observa os requisitos da lei? Ela não observa os requisitos da lei? Autuações milionárias, bilionárias. Nós tivemos recentemente uma autuação do Banco Itaú num processo junto ao CARF, porém a decisão ainda não é definitiva, tá? Ainda cabe recurso, mas o tema foi esse. A Receita considerou que a participação nos lucros e nos resultados estava em desacordo com a lei, fez uma autuação na casa superior a R$1 bilhão. Então, assim, são valores altíssimos, ok? O que essa medida provisória 905 fez? Essa medida provisória 905, ela abranda os requisitos legais. Então, vamos explicar. A participação em lucros e resultados, a princípio, ela é isenta da tributação, a princípio. Porém, tem que ser observados determinados requisitos legais. É o que a gente chama de isenção condicional. Ela é uma isenção condicionada a certos requisitos legais, tá? E aí, o que ocorre? O grande motivo das autuações, das lides, era porque essas participações em lucros e resultados não observavam os requisitos da lei. Quais eram os requisitos da lei? Acordo entre empregados e empregador no ano anterior ao do benefício, ok? E aí, esse é um dos requisitos. Qual que é o outro? A questão da participação do sindicato. O sindicato tinha que participar disso, dessa participação, dessa distribuição de participação nos lucros. A lei estabelece isso, então tem que ter um acordo entre empregado e empregador, o sindicato tem que participar, você tem que ter regras claras e objetivas, e existe ainda uma outra limitação, que é distribuir isso 2 vezes ao ano, de forma bem geral, tá? Que o objetivo aqui é a questão da notícia. A medida provisória 905, o que ela fez? Ela estabelece o seguinte: olha, não precisa mais da participação do sindicato. Não precisa mais da participação do sindicato, então o sindicato é excluído aqui, tá? Então flexibilizou. E flexibilizou a questão seguinte, porque a lei exigia o pagamento no ano anterior, ok? Exigiu o pagamento no ano anterior. A lei nova, ela permite a antecipação de pagamento antes de se cumprir uma meta, por exemplo, que está num programa da empresa, por exemplo, estabelece um programa de meta, se cumprir a meta, tem um ganho a mais no salário. Ela estabelece um prazo de 90 dias, então ela permite que 90 dias, então antes era o ano anterior, agora são 90 dias, então você reduz o requisito temporal e fica mais fácil
conceder a participação nos lucros e resultados nos termos da lei, ok? Bom, como isso também é só uma medida provisória, por enquanto, não sabemos se esse vai ser o texto final, vamos ter que aguardar. Mas aqui é que vem a notícia, eu expliquei para dar a notícia. A notícia é que os contribuintes, nos processos que estão em andamento no CARF, eles pediram que fosse aplicada esta MP 905 por ser mais favorável, tendo em vista o grande número de processos relativos a isso, que tramitam no âmbito do CARF. Para você que não sabe o que é CARF, é Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, tá? A grosso modo, para você que é leigo, que está nos assistindo, ele é uma espécie de tribunal administrativo que julga demandas, causas tributárias na esfera administrativa, tá? Assim, bem a grosso modo mesmo, tá? Para você, o leigo, o público leigo que está nos assistindo. Então, aí, o que ocorre? Eles pediram a aplicação desta medida provisória, que é mais benéfica para o pagamento de participação nos lucros e nos resultados. E o que aconteceu? O CARF negou o pedido, entendendo que, mesmo sendo regra benéfica mais favorável, ela não pode ser aplicada retroativamente, tendo em vista que os fatos que ocorreram no passado, que ocorreram no passado estão sob a égide da lei antiga, é o que a gente chama no direito de tempus regit actum. A lei tem que ser regida, o fato tem que ser regido pelo o tempo da lei que estava em vigor. E o que estava em vigor era a legislação anterior, tá? Então, essa é a notícia, que o CARF negou esses pedidos feitos pelos contribuintes em âmbito de processo administrativo, entendendo que a norma não poderia ser aplicada retroativamente. Obrigado, tá bom? Vamos passar agora à próxima notícia, que é a penhora de criptomoedas. Essa é uma das nossas notícias de destaque. Bom, olha, foi veiculado aí na mídia notícias dizendo o seguinte: agora será possível, será mais fácil a penhora de criptomoedas. Eu não tenho certeza, como juiz de direito, eu não tenho certeza se o judiciário vai conseguir atender essa demanda de penhora sobre os ganhos das criptomoedas. O pedido é justo se o devedor tem dinheiro para negociar criptomoedas e está devendo, seja o crédito tributário ou não, ele tem que pagar com o que ele tem. E criptomoedas é negociação de ativos financeiros. Então, não vejo, eu acho que realmente o pedido do devedor é justo nesses casos. Porém, se vai haver condições de atender esse pedido ou não, aí nós já vamos para outro problema. Bom, mas que problema é esse? Vamos falar primeiro da notícia. A notícia diz que a instrução normativa número 1888, e não se esqueçam, tem também a de 1899, então vamos lá. Instrução normativa 1888 e 1899. Essa segunda altera a primeira. E aí o que diz lá? Ela diz o seguinte, que as pessoas jurídicas, interessante, elas vão ter que prestar informações, ou pessoas físicas vão ter que prestar informações sobre a movimentação de criptomoedas por parte de quem trabalha com esse tipo de ativo financeiro, tá? O que são criptomoedas para o público leigo que está nos assistindo? Criptomoedas são moedas digitais, talvez a mais conhecida aí seja o Bitcoin, mas existem outras também, tá bom? Então, são moedas negociadas em meios digitais, são moedas digitais, ok? Da mesma forma que se negocia o dólar, o sujeito compra o dólar baixo e vende, compra na baixa e vende na alta, as criptomoedas têm uma sistemática semelhante, porém são negociadas digitalmente. E aqui tem uma particularidade. As criptomoedas podem ser negociadas fora do mercado da Bolsa de Valores. E aqui é que vem um dos grandes problemas e dificuldades que eu acho que pode existir na questão de penhora de criptomoedas, tá? Bom, a instrução normativa que eu vou comentar aqui é a primeira que eu disse, que é a instrução normativa de número 1888. Ela é uma instrução normativa bem interessante em alguns aspectos, porém eu acho que ela peca em outros aspectos, tá? Então, vai gerar uma dificuldade. Se será possível penhora de criptomoedas ou não, eu não tenho como dizer nesse momento se será possível. Eu acredito que nós vamos ter que aguardar mais um tempo. Talvez sim, talvez não, mas eu não tenho
Eu não afirmo com certeza, igual que vai ficar mais fácil, como foi veiculado aí na imprensa. Eu acho que a dificuldade vai continuar existindo, em que pese agora nós temos um instrumento da Receita, onde essas empresas, seja pessoa física ou jurídica, que comercializam essas moedas, elas vão ter que informar isso, ok? Tá? Eu vou dar uma lida aqui, ó, na instrução normativa. Bom, a instrução normativa, olha só, ela é bem interessante, eu achei aqui. Essas informações vão ter que ser prestadas via ECAC da Receita. Para quem não sabe, é o acesso eletrônico por meio o acesso digital, para quem tem senha, assinatura digital, ok? Falando de uma forma bem simplificada para o público leigo que possa estar nos assistindo. Então, veja só, aqui no artigo 5º, inciso 2, desta instrução normativa, o que foi colocado? Foi colocado o seguinte, olha, quem que fica aí como o custodiante, o depositante das criptomoedas, né? Ele chama aqui de exchange de criptoativos, se é assim a pronúncia correta, tá? A pessoa jurídica, ainda que não financeira, que oferece serviços referentes a operações realizadas com criptoativos, inclusive intermediação, negociação, custódia, e que pode aceitar qualquer meio de pagamento, inclusive outros criptoativos. Então, o que ficou interessante, porque ele ampliou o conceito, ele não ficou só na questão de corretoras que operam na Bolsa de Valores e comercializam criptomoedas e tem um cliente e cobra uma comissão por isso. Não, ele ampliou o conceito e colocou esses tipos de negociações que não ocorrem na bolsa e envolvem criptoativos, criptomoedas. Só que aqui é que vem a dificuldade. Veja, como é que o devedor vai saber disso? Como é que ele vai pedir ao juiz uma penhora num processo judicial, alegando o seguinte, que o fulano, o devedor, tem negocia criptomoedas, mas que ele não está negociando na bolsa, que ele está negociando fora da bolsa. Essa informação tem que vir aos autos. O juiz não tem como saber. Então, essa informação tem que vir aos autos e nem sempre o devedor vai conseguir isso de forma muito fácil, de forma muito tranquila, não. Porque existem grupos, às vezes, fechados de pessoas que comercializam essas moedas. Então, aqui eu vejo que continua existindo uma dificuldade nesse aspecto. Ok? Bom, segunda questão, aqui no artigo 6º, e aqui me parece que é ruim essa limitação, eles diz o seguinte, olha, que nas hipóteses do inciso 2, o inciso 2 trata de quando as operações forem realizadas com empresas domiciliadas no exterior ou operações que não forem realizadas na chamada exchange criptoativa. Então, o que ele diz aqui? Ele diz o seguinte, que o valor fica limitado, só está obrigado a informar se o valor ultrapassar o valor isolado das operações, isolado ou conjuntamente. Então, o isolado seria uma operação só, né? E conjuntamente seria o conjunto de várias operações. Só se ultrapassar 30 mil reais. Aí nós temos um problema, né? Porque está limitado. Agora, é preciso dizer que essa instrução normativa está regulando a relação entre o fisco, essas empresas que comercializam e os contribuintes, ok? A limitação de 30 mil reais, a princípio, não vale para o judiciário, tá? E seria até se entender dessa forma, que os 30 mil vale para o judiciário, nós vamos ter um problema, porque nós temos uma quantidade de créditos executados que são bem inferiores a essa quantia, uma quantia relativamente alta, tá? Então, essa é uma das dificuldades que eu vejo. Agora, para aquele que negocia, agora aqui que vamos, aqui que eu acho que é possível. O Tribunal de Justiça de São Paulo tem algumas decisões onde ele entendeu que seria possível a penhora de criptomoedas, porém ele indeferiu o pedido por falta de informação. Então, estão se dirigindo ao judiciário pedindo Infojude, Bacenjude, Renajude. Não vai. Em que pese você ter que declarar o ganho, você tem que declarar no imposto de renda, você teve um ganho com criptomoedas, você comprou o Bitcoin
por 10 mil, vendeu a 20, você teve um ganho de 10. Você tem que declarar isso no seu imposto de renda. Porém, o que acontece? O imposto de renda vai pegar fatos passados. E às vezes o devedor precisa de uma medida mais rápida, mais urgente para satisfazer o crédito dele, porque a negociação de criptomoedas ela é muito dinâmica, ela é muito rápida. Então precisa de uma agilidade maior que eu acho que o sistema hoje ainda não consegue fornecer isso daí, essa agilidade, ok? Então, voltando à questão. Agora, para aquele devedor que negocia em bolsa, a criptomoeda, que tem uma conta atrelada à corretora de valores que opera em bolsa, que não tem nada a ver com corretora de seguros. Este que opera desta forma, o devedor poderia sim pedir diretamente ao magistrado que proceda o bloqueio de eventual saldo nestas contas que as seguradoras mantêm, ok? Porque o que acontece? Quando ele tem o ganho, ele saca esse valor, né? Ele retira, eles chamam de retirada, isso vai para a conta dele. Então, se fosse elaborar um pedido para satisfação de crédito tributário ou não, requerer o juiz que penhore ambas as contas. A conta individual dele, essa o Bacenjude pega. O que acontece? Se ele tiver conta individual, o Bacenjude pega. Mas que penhore também aquela conta junto à seguradora, que bloqueie aquela conta junto à seguradora até o valor do limite do crédito. Isso teria que ser feito rapidamente. O Bacenjude não faz isso. Esse é o grande problema. As pessoas pedem isso via Bacenjude, o Bacenjude